Olá pessoal, eu sou o Thiago Vieira. Eu sou o Jean Regina e você está aqui no nosso canal Direito Religioso. Hoje, excepcionalmente em ritmo de quarentena, gravando aqui do escritório, né? Isso, gravando aqui nos estúdios do VR Advogados. Exatamente, para falarmos sobre esse assunto que não tem como ser diferente, falar sobre o coronavírus e falar sobre as implicações da situação na vida das igrejas, na vida da prática religiosa e também denunciar aqui alguns riscos que o Estado Democrático Brasileiro está correndo por conta desse vírus. O vírus também está ameaçando aí estruturas jurídicas do Brasil. Então, se você chegou no canal, dá o link, compartilha. Dá o link. Dá o link do pessoal também do YouTube. Então. Isso, dá o link, compartilha o link, clique ali naquele sininho para que você receba sempre as notificações de vídeos novos. Exatamente, além do sininho de notificações, lembrar para receber primeiro. Se você gostou, faz assim. Like. Se você não gostou, pode dar o dislike. Mentira! Também comenta, mas o importante é a sua participação. Assim, comentários para nós é essencial, ok? Vamos pro vídeo? Roda a vinheta, Éder. Bom, Thiago, coronavírus chegou e chegou forte em todo mundo. No Brasil, nós estamos ainda numa rampa ascendente e devagar nós começamos a ter casos aqui mais ou menos um mês depois da Itália, né? Então, a Itália, quando começou com seus processos de despertamento devagarinho, ela estava mais ou menos no mesmo nível do Brasil e hoje todo mundo sabe que a Itália está fechada e o Brasil vai rumar para isso dentro das próximas 3 a 4 semanas. Esperamos que não, mas é possível. Mas as estatísticas estão dizendo que vai ser uma rampa grande nas próximas 3 a 4 semanas. Diante disso, muito pânico instalado. Muita histeria e também, obviamente, preocupação real e preocupação correta. Inclusive na Itália mesmo, a notícia de hoje, que é coisa muito triste, que as autoridades simplesmente não vão mais atender idosos acima de 80 anos com problemas, porque eles não têm capacidade para fazer isso. Ou seja, é um problema realmente grave que vai matar muito pessoas que estão nesse grupo de risco. Enfim. E aqui no Brasil? O que tem acontecido aqui no Brasil? Inclusive, provavelmente na data de ontem, nós estamos na quarta-feira, na terça-feira vai sair... Como é que vai falar? Vai sair do passado, do futuro, do presente. De volta para o futuro. De volta para o futuro, né? É um texto nosso na Gazeta do Povo, na estreia da nossa coluna. Isso aí, tem novidade. As Crônicas de um Estado Laico, lá na Gazeta do Povo, você vai também nos acompanhar semanalmente. Assine a Gazeta é um baita de um veículo de informação com conteúdo de primeira. E lá o artigo é Estado, Igreja e Pandemia. Bom, gente... Aqui no Brasil, em São Paulo, nós tivemos uma decisão recente na cidade de Guaratinguetá. Como assim? Não entendi. Guaratinguetá. Isso. É um trava-língua aí, né? Exatamente. Saiu uma decisão do juiz plantonista dizendo o quê? Que ação é essa? Quem requereu? O que é isso, vamos lá. Em toda essa situação, está havendo várias recomendações para que lugares onde haja aglomeração de pessoas tenham acesso restrito. As autoridades estão recomendando muito fortemente para que a circulação diminua, para que assim a propagação do vírus seja diminuída também, para a gente possa achatar aquela curva crescente que eu falei no início do vídeo. O que acontece é que, de uma maneira avançadinha demais, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública. Essa ação civil pública teve com endereço o fechamento do Santuário Nacional de Aparecida, justamente para que judicialmente se restringisse a circulação de pessoas. A gente entende que isso é um abuso do instrumento da ação civil pública, não é função do Ministério Público, que tem o dever de proteger a ordem constitucional, ele usar um instrumento jurídico para deturpar a ordem constitucional, e nós vamos explicar por quê. E o pior do que isso, né? Às vezes pior do que o cara que provoca é o outro que aceita a provocação. E o juiz ou juíza, não me lembro, aceitou, e assim, numa decisãozinha de uma folha, aceitou os argumentos do Ministério Público
e simplesmente mandou fechar o santuário para missas, manteve o prédio aberto, mas mandou fechar para missas e inclusive culminou pena de R$100 mil por dia de descumprimento por parte da diocese lá, da arquidiocese ou diocese de Aparecida. Ou seja, o judiciário emitiu uma ordem interferindo no direito de autodeterminação do poder religioso, culminando pena pecuniária para desestimular que eles façam isso, dentro de um processo que está em desacordo com a ordem constitucional vigente. O Thiago vai explicar agora para você. Então, assim, além de tudo, essa decisão, Jean, mandou oficiar a Polícia Civil, Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Conselho Municipal. Olha, só faltou a Polícia Federal e os Power Rangers. Exatamente. Né? Porque senão estaria todo mundo ali, o Capitão América. Uma dádiva dos ninjas. A decisão ela tem uma página e meia. Meia página são só as pessoas, as autoridades que foram oficiadas para fiscalizar o cumprimento da ordem. Tá. E aí por que a gente não pode compactuar com uma decisão como essa, se a gente sabe da seriedade desse problema e que as pessoas realmente devem se isolar? Isso. Então, gente, nós vivemos primeiro uma democracia, um Estado democrático de direito, que é fundado em uma Constituição que garante as liberdades civis fundamentais a todos os brasileiros. Ou seja, é um terreno sólido. Essas liberdades civis fundamentais é fruto de uma conquista de milênios. As pessoas não tinham liberdade. As pessoas eram praticamente escravas do Estado e dos governantes. E ainda existem países assim, como a Coreia do Norte, sim, em que só existe 20 e poucos tipos de corte de cabelo. Então a pessoa, para cortar o cabelo, tem que cortar o cabelo parecido com o ditador, sabe? E isso é um absurdo. Então no Brasil nós vivemos um terreno de ampla liberdade. E nós também vivemos um terreno em que o Estado não pode de forma nenhuma atrapalhar o funcionamento dos cultos e das igrejas. Está lá no artigo 19, inciso 1º. É vedado. E vedado, gente, ou seja, não pode de jeito nenhum embaraçar o funcionamento dos cultos. Está no artigo 19, inciso 1º da Constituição. Isso é muito importante a gente ter em mente. Então, o Estado brasileiro ele é laico e ele é neutro com relação às confissões. Ele não tem uma confissão. Então, ele age com neutralidade de acordo com as diferentes crenças e com diferentes credos. Ou seja, no mercado das crenças, o Estado não pode intervir, ele é neutro. Só o Estado executivo ou o Estado judiciário também? O artigo 19, inciso 1º, diz que é vedado a União, os Estados, os municípios. Ou seja, o Estado ele tem instituições. O Poder Judiciário é um poder, é uma instituição estatal. O Poder Executivo é outro, o Poder Legislativo é outro. Então são todos membros que a gente chama em juridiquês de administração pública direta. Então nenhum ente da administração pública direta ou indireta pode embaraçar a igreja. Por quê? Porque o Estado brasileiro é laico, neutro com relação às confissões, mas ele é positivo, benevolente no que diz respeito a promover a religiosidade. Então o único ato, Jean, que o Estado, e quando eu estou falando de Estado aqui, União, município, estados pode ter, são atos positivos, sim, atos de promoção, atos de garantia que a fé aconteça. É o que está no artigo 19, inciso 1º. É isso aí. Vamos fazer uma nota de rodapé aqui que eu acho que fica interessante sobre o ponto de vista da pesquisa. Tá? Bom, dentro do mundo católico, a obrigação de ir à missa é uma obrigação espiritual como cumprir um dos 10 mandamentos. Se a pessoa não vai à missa, ela está incorrendo em uma infração a um dos cânones da Igreja Católica. E, inclusive, é passível esse cânon, se você não cumpre esses cânones, não cumpre esse mandamento, você está em um processo disciplinar espiritual diante de Deus. Então veja a força disso dentro da dignidade humana. Então qual é a responsabilidade da igreja? A igreja tem que ser responsável pelo cuidado dos seus fiéis. O que aconteceu no caso da Igreja Católica no Brasil? Dom Orani Tempesta, que é o cardeal arcebispo, a maior autoridade episcopal da Igreja Católica no Brasil, emitiu um decreto
ele tem autoridade eclesiástica para isso dentro da Igreja Católica, e ele está abonando as faltas de quem não for à missa por causa do coronavírus, certo? Só que ao mesmo tempo ele pede que os sacerdotes continuem oferecendo a missa. Por quê? É uma obrigação espiritual da Igreja Católica, eles precisam fazer isso, porque isso é uma condição de eles viverem dignamente, é uma condição de uma vida digna. E como é que o certo? Estado vai vir e dizer que não, você não pode viver dignamente, você não tem como, você não pode fazer cultos, por quê? Porque existe um risco à saúde pública. Bom, a saúde pública realmente é importante, deve existir sim a recomendação, e nós estamos dando essa recomendação, de atualmente as igrejas, na medida do possível, não realizarem seus cultos ou realizarem cultos online e etc., seus atos de forma online. Ou louvando, né, a atitude do cardeal arcebispo de ter tido essa sensibilidade. Isso, exatamente. Mas é diferente quando o Estado diz o que você não pode, o que você não pode fazer. Gente, lembrem, liberdade religiosa é mais do que uma questão de fé, é uma questão de cidadania. A liberdade religiosa, ela é o primeiro degrau ou o primeiro muro que contém a sanha totalitária do Estado. Se nós permitirmos que a liberdade religiosa seja facilmente transposta por decreto municipal, por decisão judicial, daqui a pouco, isso não é alarmismo, isso aí não é falatório, isso é simplesmente análise da história. Quanto a liberdade religiosa ela não é respeitada, o Estado avança na intervenção da sua vida. Daqui a pouco o Estado está dizendo que horas você tem que acordar, que horas você tem que dormir. Até chegar ao ponto de fazer como é que tem que cortar o cabelo. Como tem que cortar o cabelo. Então nós não podemos permitir que o Estado diga o que a gente deve ou não deve fazer. Bom, então além de justiça, o que está mais acontecendo também, que é um outro perigo sério, que já está acontecendo no Rio, e nós estamos tendo notícias aqui de vários outros lugares. São que também estão acontecendo. municípios querendo decretar a restrição a reuniões. Por exemplo, escola privada não poder ter aula, igreja não poder se reunir para culto, clube não poder então, abrir. por um decreto municipal que o prefeito ali na sala dele, no ar-condicionado, vai lá e escreve, artigo 1º, as escolas privadas têm que ser fechadas. Artigo 2º, as pessoas não podem se reunir em cultos ou qualquer outro tipo de reunião. Artigo 3º, publique-se. Exato. Poxa, tão facilmente assim as nossas liberdades vão para o espaço? Como é que seria um caminho jurídico, constitucionalmente correto para restringir as liberdades do povo no Brasil? Nós não podemos, gente, deixar simplesmente por decretos, por falatórios, nossas liberdades irem para o espaço. Decretos de prefeito ou de governador. O Constituinte, em 5 de outubro de 1988, nos disse como deve ser feito. Sim. Tá? Lá no seu artigo 139, eu vou abrir aqui e vou ler para vocês. Tá? Artigo 136, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa. Tá? O estado de defesa, parágrafo 1º, inciso 1º, restrições aos direitos de, a linha A, reunião, ainda que exercida no seio das associações. Tá? Então, para restringir o direito de reunião, só com o estado de sítio, estado de defesa. Agora vamos ver o estado de sítio, que é mais grave. O presidente pode, ouvir do Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso autorização para decretar o estado de sítio, nos casos de comoção grave de repercussão nacional. Artigo 139. Na vigência de estado de sítio, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Na vigência do estado de sítio, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. 1. Obrigação de permanência em localidade determinada. Ou seja, 2. o isolamento, a quarentena. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados. 3. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, sigilo, liberdade de imprensa. 4. Suspensão da liberdade de reuniões. É isso aí. Gente, o presidente Bolsonaro tem que ouvir o Conselho da República, tem que ouvir o Conselho de Defesa Nacional e tem que solicitar para o Congresso autorização para fazer o que o prefeito quer fazer ali na sala dele no ar-condicionado. Isso é um absurdo jurídico, isso é muito atentatório às liberdades,
O coronavírus está tendo um efeito jurídico impressionantemente eficaz contra o Estado Democrático de Direito brasileiro. E clamam tanto pela democracia, pelo Estado Democrático. Olha, tá, mas aí você pode perguntar, e aí, qual é a medida? Quando é que a gente vai promover o estado de sítio? Gente, o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional está estudando quando vai ser o momento adequado. Exato. Não é simples assim, não é uma receita de bolo. Exatamente. Jean? Bom, 2 ovos, meio quilo de farinha. Enquanto isso, não é simples. Enquanto isso não acontece, a gente ainda está no campo da ética, no campo do dever agir, do dever ser, ou seja, responsabilidade. Igrejas tenham responsabilidade para com seus fiéis. Responsabilidade significa restringam o espaço de reunião, façam reuniões online, famílias fiquem em casa, cuidem dos seus idosos, crianças, cuidem-se para que não circulem livremente. Mas veja, isso é responsabilidade. Estamos no campo da autonomia das vontades. Não é coerção. Por exemplo, pode existir um município, vários municípios no Brasil, eu acho que milhares de municípios, que não tem nenhum caso de coronavírus. Sim. Não existe pessoas vindo de fora. Por exemplo, vamos pensar aqui no município, tá? Vamos pensar livremente aí em Santana do Livramento, tá? Fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Daqui a pouco não tem nenhuma pessoa chegando de fora em Santana do Livramento. Não tem nenhum caso de coronavírus, nem em Santana do Livramento e nem na região. Sim. Num raio de 300 quilômetros. Vamos cancelar os cultos? De jeito nenhum. Não faz sentido. Gente? Então, bom senso aqui também é importante. E assim, restringir as liberdades, gente, é a última das últimas hipóteses. Nós lutamos milhares de anos. E nos últimos 500 ainda mais depois da reforma. Por que eclodiu a reforma? Exatamente. Um dos motivos foi contra o absolutismo papal, em que existia... Que havia essa interferência na vida interferência total na vida das pessoas. E agora nós estamos vendo isso acontecer. A gente não pode ver as liberdades derreterem dessa forma, de maneira tão drástica. Olha que a economia está sofrendo dessa forma também, mas a economia se autorregula, ela se recupera. A saúde das pessoas é importantíssimo, que as pessoas se conscientizem, se mantenham a sua higienização e também façam o seu auto-isolamento. Se tiver com sintomas, não saia de casa, não contaminem os outros, mas não podemos contaminar as liberdades civis fundamentais que nós temos tanto garantidas na Constituição, especialmente também na nossa consciência religiosa. E outra, eu votei no presidente da República para promover estado de sítio, e não no prefeito. E no Congresso Nacional também. E no Congresso Nacional, e não no prefeito. Exatamente. Então o prefeito não tem legitimidade para fazer isso. O prefeito tem que fazer pressão ao presidente da República para que ele faça. O governador tem que fazer pressão lá também, os deputados têm que fazer pressão também. Tem que conscientizar os seus eleitores. Então o prefeito, os seus vereadores, conscientizem suas bases políticas para que todo mundo faça o que tem que ser feito. Nós temos liberdade para fazer o que tem que ser feito. E ainda assim, gente, muitas pessoas não sabem, mas tem uma lei federal, a lei do coronavírus. Que foi publicada em 6 de fevereiro. E essa lei federal, ela não fala absolutamente nada de restrição de reuniões e do direito de ir e vir. Exatamente. Apenas e tão somente do isolamento daquele que está doente. É isso aí. Então, gente, fica como fechamento isso. Responsabilidade da igreja, mostre esse vídeo para o seu pastor, para o presbitério, e é um vídeo que vai ficar aí como um legado para realmente que todos sejam chamados à responsabilidade. Mas esse também é um clamor para que nós possamos manter totalmente rígido, fechado, correto o sistema do Estado Democrático de Direito, tal como está na nossa Constituição com relação às liberdades civis fundamentais, pessoais e também da sociedade como um todo. Lutamos muito para que o Estado não interferisse na vida da igreja. Lutamos mais ainda para que a igreja não interferisse na vida do Estado. Lutamos por uma democracia em que todo ser humano tenha seus direitos, a liberdade de ir e vir, a liberdade de se reunir garantidos. Não pode ser agora em que nós estamos em uma situação difícil, mas ainda não uma situação de emergência como lá nos Estados Unidos, que a gente vai ver os nossos direitos, nossas garantias irem para o ralo. É isso aí, pessoal. Valeu, gente. Muito obrigado. E continuem nos seguindo, compartilhando esse vídeo, dando like
E os nossos encontros, como são virtuais, continuam sempre toda semana, toda quarta-feira às 10 da manhã tem vídeo novo no canal. Valeu, gente, até a próxima!